Olá pessoal, espero que todos estejam bem e espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da aula anterior, porque essa aula será a continuação do que nós já iniciamos na semana passada. Nós começamos a ver alguns tipos de sujeito e nessa aula nós iremos ver a oração sem sujeito. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que na oração nós não teremos a presença do sujeito, apenas o predicado. Para que haja oração sem sujeito, é necessária a presença de verbos impessoais. E nós vamos ver três tipos de verbos. O primeiro tipo de verbo são os verbos que exprimem fenômenos naturais, fenômenos da natureza, como chover, relampejar, trovejar, nevar, ventar. Todos esses fenômenos que acontecem na natureza, nós poderemos, a partir da identificação deles na oração, identificar como oração sem sujeito, pois não se refere a nenhum sujeito. Então, por exemplo, na frase choveu muito no último verão, se nós fôssemos dividir em sujeito e predicado, nós identificaríamos apenas o predicado, pois o verbo chover ele é um fenômeno da natureza, é um verbo impessoal. Sendo assim, nós não temos sujeito nessa oração. Outro exemplo, anoiteceu muito rápido. Toda essa oração faz parte do predicado, nós não temos sujeito. O segundo tipo de verbo são os verbos fazer, ser e estar, quando ele indicar tempo cronológico ou clima. Então, por exemplo, faz 2 anos que ele saiu. Então, faz 2 anos está indicando tempo cronológico. O verbo fazer é um verbo impessoal, ele não se refere a nenhum outro sujeito, a nenhum sujeito. Então, nós temos aí também uma oração sem sujeito e nessa frase nós só temos predicado. Se nós fôssemos dividir, nós só teríamos o predicado e nenhum sujeito. Um segundo exemplo, está frio. Está, frio, está é um verbo impessoal porque ele está indicando clima, vindo assim junto com a palavra frio. Então, está frio ele não se refere a ninguém, a nenhum sujeito. Toda essa oração faz parte do predicado. Então, nós não temos nenhum sujeito e esse é outro exemplo de uma oração sem sujeito. E por último, o verbo haver, se ele vier no sentido de existir, ou quando indica tempo transcorrido, tempo que já passou. Por exemplo, na frase havia 5 alunos na biblioteca. Se eu puder trocar por existir esse havia, o verbo haver está no sentido de existir. Então, o verbo havia, nessa frase, ele também é um verbo impessoal e torna toda essa oração uma oração sem sujeito. Então nós só temos predicado nessa frase toda. Outro exemplo, há 2 meses que não vejo Reinaldo. Esse há 2 meses indica um tempo transcorrido. Então essa oração também é uma oração sem sujeito, pois o verbo haver é um verbo impessoal, pois ele indica o tempo transcorrido. Então, recapitulando, oração sem sujeito é aquela oração em que não aparece o sujeito. Aliás, ele não existe, porque o verbo é um verbo impessoal e esse verbo não se refere a nenhum sujeito. E para isso nós temos 3 exemplos de verbos impessoais. Quando o verbo indicar fenômeno da natureza, quando os verbos fazer, ser e estar indicar tempo cronológico ou clima. E também o verbo haver, se ele vier no sentido de existir ou quando indicar tempo transcorrido. Então, nessas 3 ocasiões, nós teremos a oração sem sujeito. Agora nós iremos precisar do nosso livro didático para a gente dar continuidade ao nosso assunto de hoje. Para isso, será necessário abrir na página 78 do nosso livro. Na página 78, nós temos esse pequeno texto sobre o edifício Copan, um prédio na cidade de São Paulo.
que foi construída em 1952. Chove sobre o Copan. Chove muito. Agora faz sol. Calor. Agora chove outra vez. Faz frio. O sol volta. A chuva volta. O calor volta. O frio volta. E esse vai e vem é parte do plano secreto da natureza que pretende fazer nevar sobre o Copan, a natureza ardilosa. Nesse ritmo, logo logo vai nevar sobre o Copan. Gaúchos, mineiros, cariocas, goianos, pernambucanos, paraenses, faça chuva, faça sol, o país inteiro cabe no Copan. Então, a partir da leitura desse texto, nós iremos abrir na mesma página, página 78, a questão 2 como atividade. Então, o que é que ela pede? Releia estas orações da crônica sobre o edifício Copan e observe as formas verbais destacadas. Primeiro trecho. Chove sobre o Copan, chove muito. Agora faz sol, faz frio. Nesse ritmo, logo logo vai nevar sobre o Copan. Estão em destaque os verbos chove, chove, faz, faz e vai nevar. A letra A pede o seguinte: nessas orações é possível 1. Determinar a que palavras essas formas verbais se referem. Então você irá responder se esses verbos se referem a algum sujeito. Então é possível determinar que ela se refere a algum sujeito. Na 2. Identificar o sujeito dessas orações. É possível. Na 3. Identificar uma pessoa ou um ser vivo a quem esses verbos são atribuídos. É possível? Se sim ou se não, você vai dizer por quê. Letra B. Essas formas verbais indicam o uso de verbos pessoais que admitem sujeito, ou verbos impessoais que não se usam com sujeito. Então, essas formas verbais é chove, faz e vai nevar. Elas são formas verbais que admitem sujeito ou formas verbais que não admitem sujeito. Então, essa é a atividade de análise linguística dessa semana.